pregando o evangelho. Para mim é uma honra, sem tamanho. Amém? Amém. Som. Eita Deus. Cadê minha pregação, Senhor? Está aqui. Amém. Vamos. Abra suas Bíblias aí, por favor, em Apocalipse 3. Eu estou achando um pouquinho abafado aí, ô Mateus, se você puder desabafar aqui meu som, por favor. Espera aí. Amém, esse é o ungido, né? Olha só. Essa minha irmã. Vamos ler Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Aí? Isso aqui é uma carta de Jesus para a igreja de Laodiceia. E entendemos que toda carta de Jesus para a igreja é também para nós, né? Vamos ler. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez, sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Compreendo e disciplino aqueles que eu... Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Olha só, essa é a parte importante. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, obrigada pela tua palavra, Deus. Eu creio, Senhor, que a tua presença estás aqui. Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor sonde o coração de cada um que está aqui. Espírito Santo, nós jogamos a semente, mas é o Senhor que prepara a terra. Pai, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos para ouvir não o que eu falo, mas a tua palavra. Senhor, o Senhor conhece o coração dos filhos e o Senhor fala conosco, é isso que nós cremos e declaramos. Pai, declaramos aqui em comunhão que hoje queremos ouvir a sua voz. Queremos ouvir a tua palavra e queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós.
Abra, Senhor, nossas mentes. E Senhor, se o nosso coração estiver duro, que o Senhor quebrante neste momento, em nome de Jesus. Eu oro para que todo sono seja tirado, toda distração caia por terra e que, Senhor, o Teu Espírito venha falar hoje conosco. Porque nós cremos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e guiará a nossa vida. É isso, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema de hoje, eu fiquei em dúvida sobre o tema que eu ia dar. Mas o tema vai ser: quem tem ouvidos, ouça. Quantas vezes o Senhor não fala isso na palavra dele, né? É uma coisa até engraçada, né? Porque todo mundo tem ouvido, né? Mas provavelmente nem todo mundo ouve, compreende. Então o tema de hoje é: quem tem ouvidos, ouça. Ultimamente, o jovem sabe, eu tenho sido muito intencional em fazer a seguinte pergunta: o que Deus tem te falado? É ou não é? E eu perguntei isso para quase todo mundo. Ontem eu estava em ligação com o Henrique. E eu, Henrique, o que Deus tem te falado? E é muito engraçado que quando eu comecei a fazer essa pergunta, a maioria ficou paralisado. Não foi? A maioria. Eita, rapaz, sei não. Uns gaguejaram, outros ficaram pensativos. Aí outros demoraram um tempão. Aí outros falaram assim: peraí, deixa eu ver aqui no meu caderninho. E por que eu tenho feito essa pergunta? De forma nenhuma é para constranger. Mas muitas vezes, uma pessoa te perguntando faz você refletir. Você concorda que se eu fiz essa pergunta é porque eu creio que Deus fala com você? Eu não perguntaria, Júlio, o que Deus tem te falado se Deus não fala com ela? Eu estaria sendo doida. Mas eu sei que Deus fala com a Júlia. Por isso eu pergunto para ela. E por que eu peço para ela me falar? Sim, lógico, eu quero saber, né? O que fala lá em Mateus? Traga à luz o que o Senhor te fala em secreto. Mas é mais um motivo de a pessoa parar e pensar: o que mesmo que Deus tem me falado? E sabe por que a gente sempre tem que estar pensando nisso? Porque Deus, ele sempre está falando com a gente. Sempre. Deus, ele não falha. Talvez, se a gente não sabe, é porque nós estamos falhando em receber a mensagem. Mas a mensagem está vindo. Amém? E eu quero trazer aqui 4 pontos do porquê, muitas vezes, quando a gente recebe essa pergunta, a gente se assusta. Primeiro ponto. Por que muita gente, que eu pergunto, Vivi, o que Deus está te falando? Aí talvez assusta. Nunca fiz essa pergunta para Vivi, né, Vivi? Talvez eu... Gente, é bom a gente saber o que Deus está falando, né? Porque o que Deus fala para mim é diferente do que Deus fala para a Luma. A Luma está tendo uma revelação, a Vivi outra. E quando a gente, como corpo, compartilha isso, eu cresço em conhecimento de Deus. Porque quantas vezes eu e a minha irmã conversando, ela, Dandara, Deus me mostrou isso. E eu fico, uau! E o que Deus mostrou para ela me fez crescer em conhecimento de Deus. O que Deus mostra para Maria, às vezes, é diferente e me faz crescer em conhecimento de Deus. Por isso que Paulo fala, não fique com conversas inúteis, mas conversem em salmos, cânticos sobre a palavra, porque você cresce o seu conhecimento sobre Deus. Mas por que muitas vezes nós nos assustamos ao ouvir isso? Primeiro ponto, infelizmente, muitas pessoas vivem no Antigo Testamento. O que isso significa, Dandara? As pessoas acham que Deus só fala com o profeta. Né? Antigo Testamento era assim. Então, Deus só vai falar com uma pastora super ungida que vem aqui. Ou então,
Deus só vai falar com o pastor. Ou então, Deus só vai falar se eu fizer jejum de 3, 4 dias e ler a palavra todos os dias. É verdade, antigamente era assim. Para o Senhor falar com os reis, ele usava os profetas. Mas hoje não é mais assim. O véu foi rasgado e o Espírito Santo, que é aquele que conhece os pensamentos de Deus, está dentro de nós, para revelar para nós os pensamentos de Deus. Então, se eu pergunto para você o que Deus está te falando, é porque eu sei que o Espírito Santo está dentro de você. E ele fala com você. Amém? Segundo ponto do porquê muitas pessoas se assustam quando eu faço essa pergunta e acham que Deus não fala, por conta da culpa. Deus só vai falar comigo se eu for santinho. Se fosse assim, Deus não falaria com ninguém. Só com Jesus, né? Deus só vai falar comigo se eu não estiver pecando, piriri, pororó. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você sabe que você está pecando, Deus já está falando com você. Porque você sozinho não consegue saber que está pecando. Existem pessoas que estão fazendo o mesmo pecado e umas sabem que está pecando e outras não sabem. Eu já fui do mundo, quantas coisas que eu fiz no passado que eu não tinha, para mim era certo. Mas hoje, se eu fizer a mesma coisa, eu sei que é errado. Por quê? Deus está falando comigo. Então, se você está no pecado e sabe, o Espírito Santo está falando com você. Exemplo, aqui no culto passado, a gente falou sobre Davi. E Davi, o maior pecado que ele cometeu foi, ele viu uma mulherzinha lá, peladinha, tomando banho, né? Traz ela aqui para mim. Batseba. E ela tinha o marido, e Davi sabia, era Urias. Davi deitou com Batseba, e aí depois ela ficou grávida, e aí com medo do rebuliço, ele piorou a situação. Ele mandou matar Urias. Davi cometeu um pecado gravíssimo. Primeiro, ele foi um pecado da carne, adulterou com Batseba. Segundo, mandou matar uma pessoa. Qual foi a primeira coisa que Deus fez quando Davi adulterou? Falou com ele. Primeira coisa. O Senhor mandou o profeta Natã. Ó, Davizinho, querido, você pecou. E o que aconteceu? Davi se arrependeu, porque ele ouviu o Senhor. Então, o nosso pecado não faz com que o Senhor pare de falar. Lógico, o relacionamento com o Senhor mais profundo depende da santidade. Então, para você conhecer mais o Senhor e crescer em conhecimento, você precisa buscar a santidade. Se o Senhor está te falando sobre o seu pecado, é porque você tem que largar. E a partir do momento que você cresce em santidade e cresce em busca do Senhor, que é o que nós cantamos aqui hoje, a voz de Deus fica mais clara e nítida. Então, vamos recapitular. Muitas vezes nós não entendemos a voz de Deus porque, achamos que Ele não fala com todo mundo. 2, a culpa atrapalha. Terceiro ponto. Muitas vezes nós não entendemos a voz do Senhor, já até comentei, porque falta intimidade com o Senhor. Muitas vezes, na verdade sempre, Deus está falando conosco, mas nós não conseguimos discernir a voz dele. Isso não significa que ele não está falando. Significa que a gente que não consegue entender.
Algo interessante é que a voz de Deus é sobrenatural, gente. Sabia que ler a Bíblia é algo sobrenatural? Porque a Bíblia é uma palavra revelada que te limpa e te transforma. A voz de Deus também é sobrenatural. Mas não precisa ser um sobrenatural. Pastor Josmar, eu quero que você... Não precisa ser assim. Muitas vezes é a sua própria voz. Só que você tem o discernimento. E isso é clichê, mas todos sabem que no momento que você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Então, se você leu a Bíblia hoje, Deus falou com você hoje. Amém? Vamos supor que eu quero falar com a Luma, o que é muito difícil, né? Porque a Luma e o celular dela é uma bênção. Eu posso simplesmente ir na casa da Luma e falar com a Luma. Eu posso mandar uma mensagem para a Luma no WhatsApp. Eu posso mandar um SMS para a Luma. Eu posso mandar um correios para a Luma. Ou eu estou aqui com o Thierry na igreja, eu sei que o Thierry vai encontrar a Luma. Thierry, você pode falar isso para a Luma? Em todas essas formas, eu falei com a Luma. Concorda? Mas nem sempre foi do mesmo jeito. Às vezes, o Senhor usa uma pessoa para falar com você. Às vezes, Ele te dá um sonho. Às vezes, é uma impressão no seu espírito. Às vezes, na maioria das vezes, é na palavra. Às vezes, é numa situação simples do dia a dia. Basta nós termos intimidade com o Senhor para discernirmos. Amém? O quarto ponto e último, que é onde eu quero adentrar aqui, sobre por que muitas vezes nós não sabemos o que Deus está falando para nós, é porque nós estamos com uma mente cauterizada. Em 2 Timóteo, Paulo vai falar sobre pessoas com mente cauterizada. A mente cauterizada é aquela mente que Deus fala, mas a pessoa não ouve. E por que não? Porque a voz dos desejos, a voz interna, todas as vozes do mundo estão abafando a voz de Deus. Então o Senhor está falando, e as suas vontades, e os seus achismos, e as suas certezas estão abafando a voz de Deus. Deus, Ele é muito simples. Ele não obriga ninguém a ouvir nada, a fazer nada, nada. Nós que temos que estar dispostos a ouvir a voz dEle. Ele não vai chegar e berrar no seu ouvido. Amém? Muitas vezes, a gente cria tantas certezas na nossa mente que a certeza de Deus é calada. Né? Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 3:5. Não precisa pôr, não. Confie no Senhor. Isso aqui está até grudado na minha parede. Para não esquecer, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha o 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Outra coisa que vem junto com a mente cauterizada é o entendimento cegado. Isso aconteceu tantas vezes na Bíblia. O entendimento de uma pessoa sobre uma situação está cegado. Nós também, para muitas coisas, temos um entendimento fechado. Quando eu me converti, tinha muitas coisas que eu ainda achava normal. E ao longo do tempo, o Senhor foi abrindo. Não é assim, ó, Dandara se converteu, nossa, eu estou sabendo de todos os meus pecados agora.
É um processo. Mateus, abre para a gente lá em Marcos 3, versículo 1. Olha o que aconteceu aqui. Jesus, era sábado, e ele foi na sinagoga. E aí, eu vou lendo, resumindo. Jesus entrou na sinagoga, estava ali um homem com as mãos atrofiadas. Os fariseus, algum deles, estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente. Só um parênteses. As pessoas que estão procurando motivo para te acusar, quando você fala que é crente, eles vão te observar atentamente. Temos que vigiar mais do que nunca. Continuando. Para ver se ele iria pecar, né? Olha aí, curar. Se ele ia curar no sábado. Jesus disse ao homem, Jesus sabia a mente dos caras, Jesus disse ao homem com a mão atrofiada: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles ficaram em silêncio. Jesus, irado, olhou para os que estavam em volta e, profundamente entristecido por causa do seu coração endurecido, e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Pausa, não passa. Jesus, o que ele fez? Primeiro, ele ficou irado, né? Mas mesmo ele ficando irado, ele continuou fazendo o propósito dele. Mas o que eu quero trazer aqui é que, meu Deus, caramba, imagina, tem uma pessoa aqui com a perna uma menor que a outra e você cura na frente dos caras. E o que você pensa? Pronto, vão acreditar. Vão se converter, né? Meu Deus, curou. Olha aqui, acabou de acontecer. Só que olha o que aconteceu. Pode passar. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como podiam matá-lo. Jesus acabou de curar na frente deles. Acabou de fazer um milagre na frente deles. E eles foram procurar como matar Jesus. O que é isso? Coração endurecido, entendimento cegado. E o que eu acho mais legal é que essas mesmas pessoas, lá em Atos, elas voltam. E o que mais engraçado também é que o Senhor, por que o Senhor falava em parábolas? Na Bíblia fala. Por que o Senhor ele podia simplesmente falar? Né? É tipo assim, Enem, Júlia, 4 mais 4, né? Aí a resposta é 8. Então, qual é a idade, já viu aqueles memes? Qual é a idade do seu pai? Aí, em vez de falar 40, o que ele vai falar? Você vai pegar a raiz quadrada de 2 mais x vezes 4 multiplicado por 5, aí é a idade do seu pai. Jesus fazia assim, em vez de ele falar a verdade, logo, ele transformava num mistério, para ninguém entender. Jesus, ele falava em parábolas para ninguém entender. Então, os próprios discípulos de Jesus não entendiam o que ia acontecer com ele. Não sabiam. Olha só, lá em Lucas 18, 33, fala assim, Jesus, ele fala, no dia seguinte, é porque eu cortei, mas no dia seguinte, eu ressuscitarei. E aí, olha o que fala, os discípulos não entenderam nada. Jesus estava falando o óbvio, mas os discípulos não entenderam nada. O significado dessas palavras lhes estava oculto. E eles não sabiam do que ele estava falando. Só que lá em Lucas ainda, em 24, 44, olha o que acontece. E Jesus disse para os mesmos discípulos, foi isso que eu lhes falei. Eu te falei para vocês, enquanto eu estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito. E aí pode passar para 45. Então, Jesus abriu o entendimento
para que pudessem compreender as Escrituras. Nós, para entendermos as coisas de Deus, precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento. Para aqueles caras, o meu chefe, enfim, as pessoas, eles estão ainda com o entendimento cegado. Mas é necessário que eu esteja falando aquelas coisas, porque quando o entendimento for aberto, que eu creio que vá, eles vão lembrar das coisas. Os discípulos, Jesus, ele explicou tudo, tudo. Mas eles estavam com o entendimento cegado. Mas era necessário que o Senhor falasse ali, antes. Senão ele não teria falado, gente. Para quando o Senhor abrisse o entendimento, não é que é mesmo? Olha só, é verdade. Então, nós precisamos estar lá, mesmo com as pessoas que estão com o entendimento cegado. Mas qual é o ponto que eu quero trazer? A gente viu que Jesus curava na frente das pessoas, e essas mesmas pessoas entregaram Jesus para morrer. Lá em Atos 2, engraçado que a Luma até falou hoje, lá em Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre algumas pessoas e sobre os discípulos ou apóstolos, já apóstolos. E depois que o Espírito Santo desceu, Pedro começa a pregar. É engraçado, né? Porque Pedro se transformou em outra pessoa. Depois que ele teve a revelação. Depois que o entendimento dele foi aberto. E aí Pedro começa a pregar para as pessoas que condenaram Jesus para a morte. E aí, lá em Atos 2, 36, Pedro pregou e fala, portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus os fez Senhor e Cristo. Aí olha só como o entendimento foi aberto. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram para Pedro, irmãos, o que faremos agora? Matamos Jesus. O que faremos agora? Veio o quê? O temor, o arrependimento. Antes, Jesus falava, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Mas eles não compreendiam. E aí no 38, Pedro fala, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Então, sim, para ouvirmos muitas coisas que Deus quer falar para nós, nós temos que ter um entendimento aberto. Contudo, aqui é o que eu quero trazer, por isso que eu dei essa volta toda, é que não basta só a gente ter o entendimento aberto. O Senhor, Ele não fala assim, aceitou Jesus, está salvo. Não. Não basta só a gente ter o entendimento aberto. A gente tem que voltar. A gente tem que entregar algo. A gente tem que devolver de alguma forma. Nessa mesma história de Atos 2, você pode pôr lá no 41. Olha só, vai responder para a gente o ponto muito importante sobre isso. O entendimento de todos foram abertos. Mas os que aceitaram a mensagem, foram todos? Não. O entendimento foi aberto. Mas apenas os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. O Senhor, Ele abre nosso entendimento para muitas coisas. Mas nós temos que aceitar. Às vezes, Deus abriu o seu entendimento sobre um pecado que você está cometendo. Mas, às vezes, você não aceita. A gente fica brigando com o Espírito Santo. Voz da minha cabeça. Mas, né? Deus, Ele abre o entendimento. Mas se você não aceitar, não adianta nada. Porque o Senhor, Ele não
obriga a gente a fazer nada. Às vezes, quando o Senhor te fala alguma coisa, você vai ter que retornar com uma ação, com um ato de fé, com uma mudança de atitude. Não sei, tem que retornar com algo. Eu vou dar um exemplo. Assim que eu me converti, né? Ô Senhor, como eu falei para vocês, Deus ele não vai falar tudo de uma hora ou outra. Eu sei que tem pecados que eu cometo hoje que eu não tenho entendimento. Mas aqui há 2 anos, 1 ano, 3 meses, o Senhor ele vai começar a me mostrar isso. É um processo, gente. Primeiro, o Espírito Santo te convence. Eu lembro muito do pastor. Às vezes a gente ficava enchendo o saco do pastor, né? Nossa, pastor, mas olha isso, está errado. Pastor, mas olha isso, faz alguma coisa, pastor. E o pastor com toda a paz do mundo. Gente, calma. Eu não posso matar as pessoas. É um processo. Aos poucos, o Espírito Santo vai te revelando. E eu sei que nesse processo, quem me ajudou muito foi a Maria e o pastor. E eu já falei aqui nos jovens no sábado passado, que o pastor ele nunca ficava falando para mim, ó, Dandara, isso aqui está errado, errado, errado. Porque talvez se ele fizesse isso, ia matar. E quem fazia sempre era o Espírito Santo. Lógico, às vezes o pastor falava, eu não aceitava, mas o Espírito Santo convencia. Mas precisava que ele falasse para abrir um entendimento. E aí, eu lembro que o Senhor foi trabalhando muitas coisas assim na minha vida, com muitos pecados. Primeiro ele tirou pecados da carne, mas tinha muitas coisas que eu aceitava que eu não sabia que era errado. Aí o Senhor, ele começou a me confrontar, o Espírito Santo, sobre um pecado específico. Vou falar, né, para vocês entenderem. Eu ia dormir na casa do Léo. Todo mundo sabe, Léo, ex-namorado. E para mim era normal, não fazer nada de errado. A Luma está horrorizada, minha irmã, tem que ser vulnerável, né? E para mim, estava tudo certo. Eu não fazia nada de errado. O Senhor já tinha me convencido de outros pecados. E Ele começou a me convencer desse. E aí eu comecei com uma... Olha só, gente. Eu comecei com uma impressão. Comecei a ficar mal. E aí a Maria teve um sonho. Dandara, estou vendo muito demônio lá. Como é que você aguenta ficar lá? Você lembra, Maria? Aí eu... Vixe, Maria. E meu relacionamento com o Senhor, falando com Ele. Aí a Luma também nunca me confrontou sobre nada. E eu tenho certeza que eles sabiam que isso era errado, mas eu não sabia. Na minha cabeça estava tudo certo. E aí, você lembra, Luma? Teve um dia que a gente estava dormindo juntas no quarto e a Luma nunca foi, você sabe, conhece a Luma, hoje que ela está mais afrontosa, mas ela nunca foi de confrontar ninguém. Aí ela, Dandara, eu só acho errado. Não, voltando, eu falei, Deus, se é você mesmo, me confirma. Isso é bobo, né? Deus, se é você mesmo, me confirma. E a Luma nunca foi de me confrontar. Aí ela, Dandara, eu só acho errado que você dorme na casa do Léo. Aí eu fiquei calada, porque eu sou afrontosa também, mas eu sabia que Deus estava falando comigo. Então, gente, literalmente, Ele abriu o meu entendimento. As pessoas que estavam, às vezes, de fora, podiam achar, nossa, essa menina não vê? Eu realmente não via. Mas o Espírito Santo, através do relacionamento com Ele, que nem era tão bom assim, mas Ele é misericordioso, abriu o entendimento. Aí eu fui comentar com a Maria. A Maria, tipo assim, ela falou comigo como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Aí ela, Dandara, é igual a pastora Eliane fala, essas meninas que não sei o quê, parece que não tem nada. Aí eu, meu Deus do céu. Então, só que, gente, o que eu quero trazer? Vocês concordam que o Espírito Santo abriu o meu entendimento? Mas eu poderia não ter correspondido. A opção foi minha. Então, sim, Ele abre o nosso entendimento, mas nós, por amor a Deus, temos que corresponder. Então, muitas vezes, eu sei que isso é algo mais grave,
Mas tem muitas coisinhas no nosso dia a dia que o Espírito Santo abriu o nosso entendimento, que Ele falou para nós e Ele está falando para nós constantemente. Mas a gente não corresponde, porque a gente abafa a voz com os nossos achismos. E o Senhor, Ele quer que a gente evolua. Antigamente, eram esses pecados mais graves. Mas aí, quando você evolui, o Senhor Ele vai te mostrando outros. E isso até a glória. Porque se nós estivermos perfeitos aqui, tchau. Vai embora, tchau. Não precisa mais ficar aqui. Nós estamos sendo transformados. E isso, para que isso aconteça, é preciso ouvir a voz de Deus. Amém? Olha só. Eu creio que quando Deus ele repete as coisas, é porque é importante, né? Não que as coisas que não sejam repetidas não sejam importantes. Mas tem um grupamento de versículos que o Senhor repete, pelo menos, que eu vi 3 vezes na Bíblia. A primeira vez que ele fala isso é em Salmos 95. A segunda vez é em Hebreus 3,15 e ele ainda repete em Hebreus 3,7. Põe aí para nós, Hebreus 3,7. Olha o que vai falar. Hebreus. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O Senhor repete isso 3 vezes na Bíblia. Tradução. Se vocês ouvirem, se o entendimento de vocês forem abertos para a minha voz, não endureçam. E aí, ele começa a falar do povo do deserto, que ouvia a voz de Deus, mas que o coração estava endurecido. Por isso, eles ficaram tanto tempo na provação. Então, que nós não endurecemos nosso coração quando vimos a voz de Deus. E saiba que sempre na nossa vida, nosso entendimento vai estar cegado para algo. Mas o Senhor, Ele vai abrir gradualmente nosso entendimento. E se a gente ouvir isso, vamos ter um coração quebrantado. Porque o Senhor, quando Ele fala algo para os filhos, não é para nada mudar. É para algo ser transformado, com certeza. Amém? Olha o que fala, para a gente ver como isso é tão grave. 2 Coríntios 4, versículo 4, fala assim. O Deus, com D minúsculo, o Deus desta era. Quem é o Deus dessa era? Satanás. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Isso é o Senhor respondendo. Muitas vezes que as pessoas ficam nos confrontando. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz. Mas se a gente for lá para o versículo 6, fala o seguinte: Deus disse, das trevas resplandeçam a luz. Então, o que eu quero trazer? Muitas vezes, o Deus dessa era, pode no 4, ele não cega apenas o entendimento dos descrentes, mas o nosso também. Por isso que a gente sempre tem que estar na luz, para ter discernimento e ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe, eu não vim aqui para falar os erros de ninguém, porque eu mesmo tenho tantos. E eu sei que muitas vezes eu também negligencio muitas coisas que o Espírito Santo fala. Eu quero ver os meus erros, mas eu quero te perguntar, o que o Senhor tem te incomodado para mudar? O que o Senhor tem te falado que está errado? E eu faço essa pergunta para mim também, que você tem que mudar para crescer em conhecimento dele.
eu trago essa reflexão. E a segunda pergunta que eu quero fazer é, não vai dar tempo de falar tudo, mas uma pergunta é, o que o Senhor tem te falado? Começamos com isso. A segunda pergunta é, o que Deus tem te mostrado sobre Ele? O que atualmente você está conhecendo do Senhor? Uma coisa que nós temos que saber é que Deus ele é infinito. E nós sempre podemos conhecer algo a mais dele. Se atualmente não tem nada que o Senhor tem te revelado, provavelmente você tem que verificar como está o seu relacionamento com Ele. Porque Paulo, para praticamente todas as igrejas que ele foi, ele falou, eu oro para que vocês cresçam em conhecimento. Crescer não é aqui e parar. Crescer é continuar. Então, talvez, quando eu me converti, eu conheci um Deus que eu tinha até um pouco de temor. Depois, o Senhor foi mostrando que Ele era Pai. Hoje, Ele está mostrando para mim que Ele é o amor. E Ele quer mostrar o amor. Então, o que o Senhor está mostrando para você sobre Ele? Eu não vou destrinchar sobre isso aqui, mas nós temos que viver sobre revelação. Porque não adianta eu chegar e falar, Júlia, Deus te ama. Às vezes a gente sai falando isso na rua, né? É uma forma de evangelismo. Muitas pessoas escutam aquilo, entra no ouvido e sai no outro. Mas se eu orar para que o Espírito Santo mostre para a Júlia e dê uma revelação do amor de Deus, ela vai saber. Às vezes eu falo, Luma, você é filha de Deus. Isso aconteceu comigo. Só para finalizar, eu vou testemunhar isso. Eu fui num congresso, e aí eu fui conversar com um cara sobre o Espírito Santo, e eu queria que ele me falasse uma coisa. Só que ele começou a falar outra coisa, guiado pelo Espírito Santo, né? Ele começou a falar sobre paternidade. E no início eu estava, gente, mas eu sei disso. Eu sei que Deus é meu pai, no meu pensamento, né? Eu sei que Deus é meu pai. Eu sei que ele cuida de mim. E ele começou a falar, se você ficar uma semana sem falar com seu pai, ele vai deixar de ser seu pai? Aí eu, óbvio que não. Só que aí o meu coração começou a se quebrantar mais. E eu, cara, esse cara é um homem de Deus. E ele está falando isso para mim é porque eu tenho que saber. Talvez eu não estou sabendo. E ele começou a falar sobre paternidade. Ali era o Senhor abrindo o meu entendimento para algo. Qual foi a minha ação e deve ser a nossa ação quando o Senhor abre o nosso entendimento? A gente começa a orar. Senhor, eu preciso saber, então. Comecei a orar constantemente. Senhor, me mostra o que é ser filha. Porque eu acho que eu não sei. Eu falo que você é meu pai, mas eu acho que eu não sei disso. E o Senhor foi tão lindo, né? A Luma sabe. O Senhor, Ele me convenceu e me mostrou que eu era filha dele. E aí, quando a gente viajou para São Paulo, a gente foi na sala profética. Gente, eu fui para São Paulo. Eu não conhecia aquela menina. Lá tinha umas 60 pessoas profetizando. A menina chegou em mim e falou o seguinte: eu vejo que o Senhor te mostrou que você é filha dele. Meu Deus! Hoje você está alicerçada na identidade de filha. Olha isso. Aquele cara falando aquilo para mim, ele foi muito usado. Eu realmente não sabia. Eu falava que eu era filha. Eu tinha certeza que eu era. Mas eu ainda não tinha sido convencida por Deus que eu era. E eu precisei colocar isso diante do Senhor. E o Senhor, Ele me revelou. Então, nós temos que viver à base de revelação. E o Senhor constantemente tem algo sobre Ele que Ele quer te mostrar. Sempre. Ele quer te mostrar algo novo.
Amém? Vamos nos colocar de pé. Em João, capítulo 17, versículo 3, vamos supor, fala assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Em 2 Pedro 3, 18, não, é para a luz. Em 2 Pedro 3, 18, Paulo fala assim: cresçam, porém, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Em Salmos 9, 10, vai falar o seguinte: os que conhecem o teu nome confiam em ti. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos nos colocar agora diante do Senhor. Quem crer que o Senhor pode falar com você hoje, sabe? Se liga no seu espírito. Às vezes hoje o Senhor pode usar uma pessoa para falar com você, ou Ele falou com você na pregação ou no louvor, ou Ele quer falar com você agora no seu espírito. Então, lá em Salmos 95 fala: quando o Senhor falar, não endureçam o coração. Então não percam hoje a oportunidade de ouvir o que o Senhor tem para falar. Vamos colocar agora em oração, e aquilo que o Senhor falou para você, ou que Ele te trouxe o entendimento, que não fique apenas no seu entendimento, mas que você haja sobre isso, que você ore sobre isso, que você coloque diante do Senhor aquilo que hoje Ele abriu o seu entendimento. Então, enquanto eu oro, eu gostaria que você também orasse no seu lugar, colocando isso diante do Senhor e ouvindo o que Ele quer falar com você. Amém, Pai? Glória a Deus, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, obrigada, Deus, porque o Teu Espírito Santo abre o nosso entendimento. Senhor, antes nós éramos cegos, Senhor, pelo Deus dessa era, mas pela Tua misericórdia e pela Tua graça, graças a Jesus Cristo que morreu por nós, nós temos a oportunidade de conhecer a verdade e de enxergar a verdade. Senhor, quando olhamos para Ti, nós vemos que nós estamos impuros e o Senhor revela para nós aquilo que tem que ser transformado. Por isso, Senhor, nós nos colocamos debaixo, Pai, da Tua misericórdia e pedimos, nos ajuda, Deus. Pai, eu oro para que todo entendimento cegado, Pai, agora seja aberto em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que toda mente cauterizada neste lugar, Senhor, venha ter a mente de Cristo e o entendimento aberto neste momento, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha sobre nós e nos constrange com Teu amor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha trazer sobre nós revelação. Senhor, nos dê revelação do Teu amor, nos dê revelação da Tua verdade, da Tua palavra, da Tua paternidade. Pai, nos dê revelação do que o Senhor fez por nós na cruz, Senhor. Revela, Pai, os Teus pensamentos para nós. Eu oro, Deus, para que quando nós abrimos a palavra, nós consigamos entender aquilo que o Senhor quer falar para nós. Pai, que nós não sejamos, Pai, surdos, Deus, para o que o Senhor fala, mas que nós venhamos a ter clareza daquilo que o Senhor está falando, Deus. Pai, abre nossos olhos e ouvidos espirituais, meu Deus, para a Tua voz, porque nós queremos, Pai, ser filhos que escutam e que reconhecem a voz do Pai. O Senhor fala, Deus, que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor.
E nós queremos ser esses filhos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém.